Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo editado, depois de um bom tempo sem vídeo editado. Tá sobrando tempo agora, a gente vai começar de novo. E o vídeo de hoje vai ser super top. Eu já fiz algumas versões desses vídeos, vocês vão entender. Eu vou ensinar hoje uma das maneiras de tirar aquele jogo, né, da sua riscadeira. Hoje eu vou estar trabalhando aqui com a Cortag Master 125 e é normal ela começar a dar jogo, porque é uma ferramenta de desgaste. Então ela tem peça de reposição para você conseguir dar essa manutenção. A gente vai trabalhar com um sistema hoje onde eu troco o carrinho completo e logo eu vou fazer uma reposição das suas buchas, né, onde que ela dá esse desgaste também. Tá para chegar essas buchas para mim, vou tirar o carrinho completo ali porque ela dá jogo também no braço. E eu vou estar mostrando para vocês porque que às vezes é interessante tirar. Se o seu caso for somente as buchas, no próximo vídeo você vai ver eu trocando essas buchas aqui de maneira fácil e simples e vai fazer a manutenção da sua. Mercado Livre tá aí, se você entrar em contato com a Cortag também, a assistência, eles vão te informar onde tem uma loja perto de você para te ajudar nessa manutenção, beleza? Bora para esse vídeo e já não esquece, finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que esse vídeo vai ser top e vai te ajudar muito. Ó, o que acontece com essa ferramenta, você está vendo essa buchinha de cor amarelada aqui? Ela é uma peça de desgaste e ela tem que ser de desgaste, por quê? Porque essa máquina vai trabalhar assim, ó, sovando aqui nesse pistão. Esse pistão já é de um material mais resistente para ele não desgastar. E como ela está sovando, essa peça já é feita para desgastar sem danificar essa aqui. Então, conforme o seu uso, conforme o tempo e a quantidade de peças que você trabalha, a maneira que você trabalha, lembrando de deixar sempre essa peça aqui lubrificada, né, livre de poeira e lubrificada, vai depender do tempo que ela vai desgastar, se mais rápido ou mais lento. Então você vai ter duas alternativas, ou você vai trocar somente essa bucha, que no próximo vídeo eu vou mostrar, ou a gente vai trocar esse carrinho completo, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Pô, Jair, mas por que você vai trocar o carrinho completo? Porque ela já deu jogo nessa parte aqui também, ó. Se você observar, ela também já está com jogo aqui. Como é uma máquina que a gente usa para ministrar nossos cursos, então muita gente passou por aqui, tipos de forças diferentes, e aí eu senti a necessidade de trocar esse carrinho. Ó, o carrinho que eu vou estar usando é este aqui, ó. Você compra o kit completo, né? Você tem que pôr a especificação da sua máquina, como eu falei, essa aqui é uma Master 125, então esse carrinho aqui serve na Master 125. Achei diferente porque as suas buchas, pelo menos nesse aqui, veio de uma cor diferente. Não sei explicar porquê, mas a gente vai testar e ver o resultado. Então ele vem completo, você vê que ele não tem jogo nessa parte aqui, ó. Diferente deste nosso carrinho aqui, que já está com jogo, ó, no seu braço aqui, ó. Não é muito, mas já é o suficiente para começar a ter um corte começando a fazer curva, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai trocar essa peça aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é começar a desmontar. A gente vai tirar aqui o seu bracinho aqui de levantar e abaixar a peça. Ele é rosqueável, é só tirar. Vamos tirar aqui o braço de trás, já tirando a sua vidia. É só desrosquear. Tirou, deixa para o lado. E agora a gente vai virar a nossa peça e abaixo dessa peça aqui tem 4 parafusos. A gente vai desrosquear e retirar esses parafusos. Ó, eu virei a nossa máquina aqui de ponta cabeça. Para retirar esses parafusos aqui, você pode usar tanto um alicate, né? Normalmente o porcelanatarista sempre tem um alicatinho desse aqui. Se não tem, compra, eu recomendo. Ou uma 916. A gente, na verdade não, ela é uma chave de meia, né? Vamos tirar aqui os parafusos, parte de meia. Eu já tinha bambeado eles aqui para não dar muito trabalho e a gente não perder tempo. Beleza, agora a gente pode virar ela e tirar o suporte. Bom, já viramos a peça. Agora, ó, se você puxar aqui, ó, ele já começa a sair. Levanta ele um pouquinho, segura o carrinho aqui e tira a peça. E agora a gente vai tirar aqui
o carrinho completo. Se tiver de 2, vai ser mais fácil. Tenta não deixar girar esse pistão. Tiramos o pistão, ó. E agora vamos recolocar. Ó, retiramos a peça. Antes de colocar, eu já vou dar uma lubrificada aqui, ó, no pistão. Porque conforme ele for entrando, né, ele já não entra agarrando. Eu não sei se ele vai entrar muito firme. Normalmente eu uso óleo de máquina. Isso aqui é um óleo do meu compressor. Vou colocar ele com a aresta ao contrário, né, onde que vai a base aqui, ao contrário da mesa de esquadro. Vamos tentar colocar ele. Encaixou aqui. E vamos... Não vai entrar tão firme. Ó, já comecei a colocar aqui. O parafuso de baixo aqui, o primeiro, ele é só encaixado por baixo. E você vai ajustando e vai empurrando ela. Ó, até o parafuso pegar o apoio dele ali. Aí. Beleza. Encostou. Ó, a guia já está correndo firme, lisinha. A gente vai ver se ele está bem encaixado para virar e apertar. Mas aparentemente, questão do nosso jogo aqui, ó, já ficou bem tranquilo. Já acabou a questão de jogo. Vamos virar ela e apertar os parafusos. Ó, peça virada. Os parafusos estão encaixados. Primeiro a gente usa a primeira porquinha, as suas arruelas e seus parafusos. Encaixou esse. Encaixar cada um para não ter perigo dele sair. Num vídeo passado, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, eu deixei ensinando como colocar ela no esquadro. Pôr no esquadro é um pouquinho diferente. Para quem tiver interesse em ver, é só ir lá e acompanhar. Vamos apertar agora. Não precisa de muito aperto. Beleza? Vamos virar ela. Bom, a gente terminou de colocar ela. Vamos lubrificar todo o pistão dela. Quando você trabalhar com esse tipo de máquina, você tem que tentar deixar ele, né, fora da poeira, fora da onde que você está trabalhando. Para que você não precise ficar limpando e lubrificando ela sempre. O carrinho tem que correr livre. Colocou ela, você pode colocar a manivelinha que a gente usa para travar ela, para fazer a quebra do piso. Vamos voltar à nossa vidia, que também deve ser lubrificada. Apertou, é só guiar ela tranquila. Travou para quebrar, destravou, está trocada a peça. Vamos fazer um teste? Pessoal, então é isso aí. A gente acabou de fazer a manutenção, né, na nossa riscadeira, né? Trocou o seu carrinho completo. Como eu falei, o que desgasta nela é esse embuchamento aqui, ó.
No próximo vídeo eu vou fazer o reparo deste mesmo carrinho, a gente vai colocar de volta na máquina para fazer um teste e eu vou estar trocando essas buchinhas aqui. Ainda não sei como que eu vou tirar ela, mas eu já vou estudando para na hora do vídeo tá ok. Então a gente tirou ele por causa desse já pequeno jogo dele, que ele estava aqui, e o seu desgaste nas suas buchas. Nossa máquina agora está cortando como nova. Simples, prático e fácil. Então quando sua riscadeira estiver cortando torto, observe se ela já não desgastou, né, essa bucha aqui. Se for caso de fora do esquadro, como eu falei, eu já deixei ela no card, vou deixar mais uma vez aqui para você ver como você coloca ela no esquadro. É muito fácil, você consegue fazer tranquilo, beleza? Se esse vídeo te ajudou, ó, finca o dedão nesse like, comenta aqui embaixo se você já fez essa reposição, se você sabia que essa reposição existia, né, e compartilha com os amigos, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, não esquece de fincar o dedão no like não. Até o próximo.